Bom, a forma mais eficaz de se promover a igualdade social, né, de se promover a distribuição de renda em uma sociedade, para que a sociedade possa ter melhor qualidade de vida, né, o cidadão mais desenvolvido, tanto quanto pessoa quanto profissional, não é dando dinheiro, é por meio da educação. Eu defini como prioridade do meu mandato a educação pública básica, de qualidade. Eu tinha que criar um sistema que permitisse que a gente pudesse acompanhar a evolução da qualidade das escolas municipais, né? Então, o primeiro passo foi fazer uma visita a campo a todas as escolas. Eu fiz uma entrevista de diretor a faxineiro da escola, cozinheiro, professor, coordenador pedagógico. Fiquei 2 anos quase fazendo esse tipo de trabalho, identificando os problemas mais relevantes com a comunidade escolar, juntamente com ela. Entrevistei todo mundo da Secretaria da Educação para conhecer de fato os problemas, os supervisores de ensino. Então, eu criei a partir daí um site, chama situaçãodasescolas.com.br, onde qualquer pai, qualquer mãe, qualquer responsável, qualquer executivo, qualquer formador de opinião pudesse escolher a escola por ordem alfabética num site super fácil de encontrar e ali ver o que está implementado e o que ainda não está implementado. Então ali você pode ver exatamente tudo que está acontecendo na escola. Tem quantos anos hoje? Eu tenho 33 anos. 83. Eu sou de 1987. Tá. Eu nasci em Serranópolis. Eu era criança, morava em Jataí, 5, 6 anos. Aí nessa época teve um acidente, o meu pai matou minha mãe lá. É mesmo? Aí nesse meio tempo a gente foi morar com os avós, né? A gente foi morar com os avós. Antes da gente ir morar com os meus avós, a gente ficou num orfanato, uma casa lá. Ficamos por uns dias, né? Até os jornalistas na época, quantos o pessoal anos de você lá. tinha, né? Eu tinha de 5 a 6 anos. Tá. E o meu avô e minha avó, eles não estavam preparados para isso na época. Tá. Acho que eles acolheram a gente, mas eles não tinham essa preparação psicológica para poder cuidar da gente. Nesse meio tempo, nós era 3 irmãos, né? Era eu, Valdinei, Bianca e Adriana. As meninas foram doadas. Eu fui o patinho feio. Aí eu fiquei. E o meu avô judiava muito de mim. Nesse meio tempo, o pessoal lá, assim, de uma maneira geral, era bem maltratado mesmo, né? E aí eu fiquei mais ou menos até aos 12, meus 12, 13 anos, morando com meus avós. Eles não tinham essa preparação. E por causa da minha característica física do meu pai ser parecida, né? Aí eu judiava muito de mim, jogava um pouco essa culpa, né? Esses avós eram par de mãe ou de pai? A parte de mãe. Par de mãe. Parte de Entendi. mãe. E aí nesse meio tempo eu trabalhava numa borracharia, já desde pequeno. Desde quando eles me trouxeram pra lá, meu avô tinha borracharia em beira de estrada. Quantos anos mais ou menos você ajudava? Vamos supor dos 7 até os 12 anos. Você ajudava na borracharia? Ajudava na borracharia lá, erguia macaco, em caminhão, entrava debaixo. Muitos tinham dó, Quando você né? estava na borracharia, você ia na escola também ou não? Olha, eu ia, mas era muito pouco. Entendi. Era muito pouco. Entendi. Um pouco pela ignorância deles também, né? Eu não tive, assim, esse apoio, entender esse negócio de escola, né? Essa estrutura, né? De educação, assim. Entendi. Eu costumo brincar, eu falo que eu tenho a 4ª série, mas a 4ª série porque eu repeti a primeira, né? Por 4 anos. Você falou que o seu filho do meio tem 22 anos. 22 anos. Tá fazendo faculdade, Tá né? fazendo faculdade. E faculdade de quê? Ele quer ser radiologia. Tá estudando para isso, para trabalhar em hospital. E você, quando você vê seu filho fazendo faculdade, o que você sente? Eu fico muito feliz por ele estar lutando por isso, porque eu quis investir muito na educação dele,
né, no estudo dele. Quando ele falou para mim, mãe, eu tenho uma dificuldade um pouco de estudo. Falei, não, filho, vai em frente. Eu te apoio e o que você não conseguir, a mãe te ajuda. Então, nesse momento, Fabiano, eu sou muito feliz por meu filho seguir essa carreira. Mas eu dou um apoio para ele. Educação básica de qualidade. Se o rico e o pobre estiverem numa escola que funciona bem, com professores motivados, uma escola com uma boa estrutura, com tudo funcionando, né? E eu acredito que captar nessa situação das escolas todas essas áreas que precisam ser atendidas numa escola, para que a escola seja boa, a gente vai começar a ter um sistema onde o jovem, a partir do momento que ele sai da escola, ele tem condições de arrumar um bom emprego, ele tem condições de pensar, de ser um bom eleitor, de ser um melhor cidadão, de ser uma pessoa mais consciente, responsável. Eu achar que as coisas não dependem de mim. Uma boa escola, ela é capaz de formar o cidadão para a vida. Que estava na escola, estava estudando, você sentia alguma coisa, se você sentia que estava... Você ficava preocupado com isso? Acho que talvez não, né? Porque você já chegou na labuta, já continuou trabalhando, né? Como é que foi isso aí? Então, isso daí você não pensa nisso. Você é muito moleque, né? Pra pensar nisso. Você vê aquilo, a gente até via, mas naquela época, por causa que a gente tinha... Né? Como tinha acontecido tudo isso e eu já fui jogado já para essa porta do trabalho cedo. Então a minha cabeça era o quê? Era trabalhar. Era trabalhar, era ganhar dinheiro. Aí tinha aquelas coisas, né, os sonhos que a gente tinha, né? Porque o meu sonho na época, eu conversava com meus amigos, o meu sonho era ser empresário. Nunca consegui, né? Mas o meu sonho era esse. Então eu tinha pelo menos isso aí, né? Legal. Eu vim assim a entender que essa parte do estudo, da escola, de formação fez falta para mim depois dos meus 20 anos, meus 17, né, 18 anos, né, que é a hora que eu acho que a ficha cai, né? Entendi. A hora que a ficha caiu, você começa a ver a dificuldade das coisas, né? Você começa a olhar para as coisas e ver, fala, poxa. Só que na época, tem uma coisa que é importante, na época não era nem a questão de eu querer, entendeu? Porque se você chega para uma criança ou para um adolescente, às vezes, pelo menos para mim naquela época, perguntasse se eu queria estudar ou trabalhar, eu ia falar para você que eu queria estudar, entendeu? Na verdade, mesmo que da minha parte, eu tive foi falta de oportunidade, entendeu? É tanto que é o seguinte, todas as oportunidades que eu tenho hoje, eu digo assim de uma maneira geral, entendeu? Que sejam coisas boas, eu tento aproveitar o máximo possível. Entendi. Né? Então nessa época mesmo, assim, no meu caso, foi falta de oportunidade mesmo, entendeu? E hoje você tá com seus 30, né? 33. 33. Tá novo ainda, né? Tá bastante novo. Você virou empresário, né? Você virou empresário. É um pequeno empresário, sim, mas que é um empresário competente, ser, né? Tá fazendo, sim, né? Olha, esses dois bugs aqui, você que fez, né? Sim. Esses dois bugs você construiu do zero, né? Do zero. Você pega o motor, você pega as placas, você pega a chapa, o metal, tudo, e vou dobrando e fazendo. E eu já andei naquele ali, é bacana pra caramba. É gostoso, né? Ó, Fabiano, se eu poderia voltar o tempo agora, né? Eu continuaria os meus sonhos realmente que eu sempre quis, né? Que eu queria levar à frente. E melhoraria muito mais coisas, né? E primeira coisa, mais para frente eu penso sim, de fazer informática, que é uma coisa que eu adoro também, mas eu não tive oportunidade de aprender. Nessa parte também, tipo assim, mexer com computador, essas coisas, eu não tenho como, né? Porque eu não aprendi, então eu não sei mexer. Mas eu penso sim, mais para frente, ter essa oportunidade de fazer informática. Legal, e é sempre tempo, é sempre hora, né? Tomara que dê tudo certo, você consiga fazer
e que os seus filhos, todos eles, tenham muito sucesso na vida, porque a mãe já é um sucesso. Tá, Já é um obrigada. sucesso. Para você falasse assim, ó, eu tô te dando uma bolsa de estudos e vou conseguir te manter durante esse tempo na faculdade. Que faculdade você faria hoje? Engenharia mecânica. Legal. Engenharia mecânica. É, sua cara, né? Sua cara. É minha cara, assim. Nem curso no Senai você fez. Não, eu não tenho nada. Você Eu não, não tem tenho nada, nada. cara. E Eu olha não só. tenho nada. Imagina como escola, com educação, concurso técnico. Concurso técnico. O que você acha que poderia ter sido diferente na história da Lília e do Ney se eles tivessem recebido educação adequada? Você percebe que as pessoas, elas têm o potencial dentro de você. A escola, ela não dá o que a família dá. Isso é insubstituível. Mas uma boa escola certamente pode fazer toda a diferença na vida de uma pessoa. O jovem que não ia ser uma pessoa ou um profissional tão bom, ele consegue ser um profissional e uma pessoa melhor, depois de passar por uma boa escola. E o jovem que tinha todo o potencial de ser um grande profissional, uma grande pessoa, um grande cidadão, ele pode ser potencializado muitas vezes mais. Então, a partir do momento que a sociedade realmente definir como prioridade a educação pública básica de qualidade, a gente muda a sociedade. Uma sociedade com educação, um Estado que investe energia, tempo, dinheiro, investe em melhores processos, motivação, capacitação da rede de professores, estruturação das escolas, certamente a gente vai ter uma sociedade mais próspera, mais em paz, uma sociedade mais, o que eu posso dizer? Uma sociedade onde a gente tem orgulho de dizer que nossos filhos são de Ribeirão Preto. Uma sociedade assim é só com uma escola pública gratuita de qualidade que a gente vai conseguir.